Nós estamos muito contentes que nós recebemos um comunicado do YouTube que a nossa placa de 1 milhão já está a caminho. Vai vir de longe, mas só saber que está a caminho já nos deixa muito contente. Vai demorar um pouco a chegar, mas vai chegar, né, gente? É um reconhecimento de nosso trabalho, de 5 anos de canal, quase 1000 receitas postadas. Eu fico muito contente de poder compartilhar com vocês o que eu aprendi em todos esses anos de cozinha. Apesar dos problemas de saúde, os contratempos, me deixa muito feliz poder compartilhar com vocês. Nessa época do ano, é muito comum as pessoas comerem peixes. Então nós vamos fazer uma coletânea das receitas que já temos postado e estão sendo solicitadas. Então a nossa receita é coletânea de peixes, assados ou fritos. Nós vamos usar para a nossa receita 1 kg de postas de peixe. Aqui nós compramos na bandejinha congelado, que nós moramos longe do litoral. Então os peixes que chegam até nós são congelados. Nós deixamos na geladeira por 8 horas, então ele descongelou normalmente. Vamos usar limões à vontade para temperar os peixes, meia colher de café de sal e azeite à vontade para temperar as postas de peixe. Nós vamos usar também azeite à vontade, 2 cebolas médias cortadas em rodelas, 1 kg de batata cortadas também nessa largura aqui, ó, limões para enfeitar e uma pitada de sal para colocar em cima da batata. Nós vamos usar papel alumínio para cobrir a nossa receita. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos temperar as postas de peixe. Vamos usar o sal. Nós espalhamos bem. A quantidade de sal que nós colocamos aqui é o suficiente para a nossa receita. Mas se você quiser colocar qualquer outro condimento de tempero, pode, porque essa é uma receita caseira. Então fica a nosso gosto o modo de temperar. Agora nós vamos colocar limão espremido à vontade. Nós misturamos assim. Agora nós vamos levar à geladeira por meia hora para marinar. Marinar é o peixe pegar o tempero que nós colocamos nele. Já se passaram 30 minutos que o nosso peixe estava na geladeira para marinar. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Agora nós vamos pegar uma forma, pode ser de vidro, de alumínio. Nós vamos untar com azeite. Com a ajuda de um pincel, ou então de um papel toalha, nós passamos bastante azeite. Agora nós vamos forrar o fundo desta forma com as batatas. Essa batata, ela está crua. Nós forramos todo o fundo da forma. Mesmo onde tem espaço, nós colocamos pedaços pequenos. Agora nós vamos pegar essa pitada de sal e vamos colocar assim por cima. Vai dar um pouco de tempero na batata. Colocamos azeite. E agora nós colocamos a cebola. Colocamos mais uma camada de azeite. Agora nós colocamos as postas de peixe por cima. Nós despejamos o restinho de tempero que ficou na vasilha. Colocamos mais um pouco de azeite, bem pouquinho. Agora nós vamos colocar papel alumínio, o lado brilhoso para dentro. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 30 minutos, coberto com papel alumínio. Depois nós vamos retirar o papel e deixar mais 30 minutos sem o papel. Já se passaram 30 minutos que o nosso peixe está no forno com papel alumínio. Ele não está pronto não. Agora nós vamos deixar ele dourar sem o papel alumínio. Se soltar uma água assim é da cebola. A cebola ela hidrata e ela solta uma água. Aí se vocês quiserem pode tirar. Agora vamos deixar no forno para dourar.
No meu forno, 30 minutos é o tempo que leva. Mas dependendo da qualidade do peixe ou do seu forno, pode ser que em 20 minutos já fica no ponto. Já se passaram 30 minutos que o nosso peixe está no forno. Cheirinho bom, gente. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Ficou bem assadinho o peixe. A batata também nós podemos consumi-la. Ela também está assada. Aqui o peixe está desmanchando, está bem assado, bem temperado. A batata também está desmanchando, olha. Ela também ficou assada junto com o peixe. Então essa é a nossa receita de hoje. Postas de peixe assadas. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita é uma bandeja de lambari. Esse peixe aqui que você compra em qualquer peixaria, tá? Nós vamos usar farinha de rosca à vontade, fubá à vontade e farinha de trigo à vontade. Não tem medida certa não, tá? É quanto vocês quiserem. Vamos usar também sal para temperar o nosso peixe, limão e 2 ovos. Nós vamos separar a clara da gema para nós fazermos a nossa receita. Então esses são os ingredientes que nós vamos usar. Primeiramente nós temos que higienizar o nosso peixe. Ele já vem limpo, mas nós temos que fazer assim, olha, um por um, para conferir se está limpo mesmo, olha. Lá da peixaria, já tira escamas do peixe e limpa. Agora nós vamos retirar o excesso de água que está no peixe. Balançamos assim, para não ficar com água nenhuma, ó. Agora nós passamos para outra vasilha. Nós pegamos com a mão assim, ó, uma pitada de sal e vamos colocando assim. Isso aí vocês colocam o suficiente que vocês acharem que dá para temperar. Mexemos. É sal mesmo, tá, gente? Não é tempero caseiro, não. É sal mesmo que tempera. Se você quiser mais temperado, você pode colocar mais condimentos, tá? Tem gente que coloca uma opção de coisa para temperar. Mas nós estamos acostumados a usar somente sal e limão. Agora nós vamos espremer o limão para temperar o nosso lambari. Então nós temperamos o lambari e vamos deixar ele aqui reservado. Nós vamos separar a clara da gema. Agora nós vamos bater a clara um pouquinho, mas não é ponto de neve não, tá? Só um pouquinho. Só assim, tá vendo? Estouramos a gema e misturamos. Então nós misturamos a gema na clara que estava batido só um pouquinho. Agora nós colocamos só uma pitada de sal, bem pouquinho, gente. Bem pouquinho, tá? Só uma pitada. Mexemos. Agora nós vamos fazer de 3 tipos. Nós podemos fazer o nosso peixe, ele empanado, na farinha de trigo, ou na farinha de rosca ou no fubá. Nós vamos acender o fogo para o óleo esquentando, que nós vamos fritar os peixes. Então nós pegamos um peixe, passamos no fubá, como se fosse uma milanesa, tá, gente? Olha, passamos no fubá, passamos no ovo. Existem várias maneiras de fazer, tá? Essa é uma delas, fica muito gostoso. Passamos de novo no fubá. O ovo é para o fubá agarrar no peixe, tá? Tem gente que não passa no ovo não, vai direto no fubá. Então o primeiro empanado no fubá já está pronto. Agora nós vamos fazer a farinha de rosca. Vocês podem fazer num só, tá? Eu tô fazendo nos 3 para você ver como que fica. Ó, passamos a farinha de rosca, passamos no ovo,
Deixamos escorrer. Voltamos para a farinha de rosca. Nós apertamos assim, ó. Então esse aqui está passado na farinha de rosca. Olha. Agora vamos fazer o outro na farinha de trigo. A minha mãe passava só no fubá. Passamos a farinha de trigo, passamos no ovo. E agora nós passamos de novo na farinha de trigo, olha. Olha aqui as três opções, todas as três ficam muito gostosas. Agora nós vamos fazer assim com todos. Nós vamos fazer um pouco no fubá, um pouco na farinha de rosca e um pouco na farinha de trigo. Depois nós vamos fritar. Nós terminamos de empanar os lambaris de fubá, de farinha de rosca e de farinha de trigo. Agora nós vamos fritá-los. Nós vamos testar a temperatura do óleo, olha. Quando começa a borbulhar assim na madeira, que já está pronto para fritar. Então nós vamos colocando os peixes, lambaris, para fritar. Nós fritamos de um lado, depois viramos para ficar os dois lados fritos. Temos que deixar ele ficar bem fritinho, para ele ficar bem crocante. Aqui, gente, já está frito, olha. Quando ele ficar assim, moreninho, assim, douradinho, é que já está no ponto. Tem que tirar ele no ponto certo, tá? Para ele não ficar cru e nem queimar. Vamos colocar o restante. Agora que o óleo já está quente, nós abaixamos o fogo. Senão vai esquentar demais o óleo, aí vai queimar, enquanto nós vamos fritar o restante dos lambaris. Olha que festa, gente, olha, quentinho, cheirinho tão bom. Todos eles fritos, crocantes. Eu quero lembrar a vocês que esse peixe tem espinhos. Então não é aconselhável dar a criança pequena não, porque é perigoso engasgar, tá? Nós vamos abrir um para vocês verem como ficou. Está crocante, gente. Olha aqui, olha. Aí, cozidinho. Olha a casca crocante. Então esta é a nossa receita de hoje. Lambari frito. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Nós atemperamos o peixe. Nós usamos o nosso tempero caseiro, azeite, nós usamos pimenta do reino, usamos o molho inglês, limão, orégano. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós descascamos 5 batatas médias, cortamos em rodelas, em fatias. Olha, uma fatia não muito fina igual batata frita, mas também não grossas, porque ela vai ao forno e vai ser cozida. Então, olha, ela está crua. Aqui tem uma cebola grande cortada em rodelas. Então, gente, nós vamos untar a bandeja antes de colocarmos no forno. Nós vamos forrar toda a travessa com a batata, que a batata está crua, gente. Nós vamos colocar um pouquinho de azeite, olha. Então nós vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino para poder temperar a batata, tá, gente? Nós vamos jogar a cebola. E agora vamos forrar com o peixe. Olha, o peixe já está temperado. Isso daqui é uma manteiga que eu derreti ela. Aí você vai pincelar o peixe. Aqui não tem quantidade de manteiga não, tá, gente? Vocês acham assim a quantidade aqui que acho que vai dar? Eu coloquei 2 colheres. Qualquer qualidade de peixe você pode fazer essa receita. Agora nós vamos colocar o papel laminado. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 30 minutos. Depois dos 30 minutos, eu tirei o papel laminado para dourar o peixe. Vocês podem notar que ao passar a manteiga, ele não ficou ressecado. Nós sabemos quando está cozido,
pelo tempo de cozimento e pela batata também que está macia e pelo peixe também, olha. Mas uma coisa que eu sempre digo em questão de tempo, depois de 30 minutos, se não estiver no ponto, você deixa mais uns minutos, porque no meu forno, 30 minutos, depois eu tirei o papel laminado e ele ficou dourado, cheirando, gente, muito gostoso. Então essa foi a nossa receita de hoje, peixe assado com batatas e cebolas. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para temperar o nosso salmão é um limão espremido, coado, uma pitada de sal e azeite a gosto. Salmão é esse peixe aqui, gente, olha. Ele é todo assim, na cor salmão mesmo, olha. É um peixe caro, mas vale a pena, que é muito gostoso. Esses são os ingredientes para nós temperarmos o nosso salmão. Nós vamos usar para fazer o nosso molho de alcaparras 2 colheres de champignon, 1 colher de manteiga ou margarina. Quando eu falo colher, gente, é colher de sopa, tá? 2 colheres de alcaparras, 2 colheres de cheiro verde picado pequeno, 1 colher de cebola picado pequeno, 1 pitada de manjerona e 1 pitada de pimenta do reino em pó. E aqui, se você quiser um molho vermelho, você coloca 1 colher de extrato de tomate. Se você quiser um molho branco, você coloca 1 colher de creme de leite. Então, o ingrediente que você colocar aqui nessa parte da receita é que vai decidir a cor do seu molho. Se você também não quiser colocar nem o extrato de tomate, nem o creme de leite, também pode ficar sem. Nós vamos colocar aqui o extrato de tomate. Então, esses são os ingredientes para o nosso molho de alcaparras. Nós vamos temperar o nosso salmão com a pitada de sal. Uma pitada só dá para temperar, tá, gente? Olha a carne bonita, gente, olha. Carne de peixe. Pronto, temperamos com sal. Agora nós vamos jogar o limão. Caldo do limão espremido e coado. Agora nós colocamos azeite a gosto. Agora nós escorremos bem. Passamos para outro vasilhame. Então nós vamos acender o fogo. Um detalhe, gente, a frigideira tem que ser antiaderente. Se for uma frigideira comum, ele vai agarrar no fundo da frigideira. Então, gente, a nossa frigideira já está aquecida. Nós vamos colocar o salmão. Nós colocamos essa parte da pele, tem gente que chama couro. Essa parte da pele aqui, ó, tem que ficar para baixo, tá? Ó. Não estamos na frigideira não, por isso que ela tem que ser antiaderente. Agora nós vamos deixar aqui, ele poder dourar do lado de baixo aqui, do lado da pele. Ele sozinho já solta uma gordura, então não precisamos colocar gordura na panela não. Nem gordura, nem óleo, nem manteiga, nem azeite. Aqui, gente, olha, poucos minutos ficou aqui, já dourou. Aqui. Agora viramos do outro lado, muito cuidado para não desmanchar. É um peixe muito delicado, se você pegar de qualquer jeito, ele desmancha. Olha aqui. Ele fica douradinho assim. Vamos esperar agora dourar do outro lado. Gente, todo um pedaço mais grosso, igual esse daqui, eu gosto de fazer assim, olha. Eu vou virando para dourar os lados. Ele é muito grosso. Quando ele é fino, ele doura sozinho, né? Mas como um pedaço mais grosso, eu gosto de virar assim, olha. Aí fica dourado por igual. Só o calor da frigideira já cozinha ele. Mas depois fica douradinho, né, gente? Fica mais bonito. Aí nós viramos assim dos lados todos dele. Olha que bonito, gente. Olha, fogo tão bom. Se você puder sentir o aroma delicioso que está exalando desse peixe. Muito gostoso. Já está pronto o nosso salmão. Nós vamos reservar e vamos fazer o molho. Na mesma frigideira que nós douramos o salmão,
nós vamos fazer o nosso molho de alcaparras. Nós vamos colocar a margarina ou manteiga. Vamos colocar a cebola, cheiro verde, champignon, alcaparras. Vamos colocar a pitada de pimenta do reino em pó e a pitada de manjerona. Essas ervas finas aqui dão um gostinho muito bom no nosso molho. Vamos mexer um pouquinho. A nossa colher de extrato de tomate, nós vamos dissolver em 5 colheres de sopa de água. Se você optar por colocar creme de leite, não precisa colocar água não, tá, gente? Só o extrato de tomate que nós colocamos um pouquinho de água para dissolvê-lo. Se você quiser, pode deixar do jeito que tá assim, olha. Tem muita gente que gosta assim, outros gostam de colocar extrato de tomate ou creme de leite. Vamos mexendo até ferver. Quando ferver já está bom. Aí já está fervendo, podemos apagar o fogo. Então nós enfeitamos o nosso prato e agora vamos despejar o molho de alcaparras. Vou mostrar para vocês como ele ficou cozido. Olha aqui, gente, olha. Olha aqui. Tá assadinho, olha aqui, tá vendo? É uma carne muito macia, essa carne de peixe de salmão, olha, é muito macia. O calor da frigideira cozinha ela. Então, gente, olha aqui, ó, vale a pena vocês fazerem, tá? Que é muito gostosa essa receita aí. Então, esta é a nossa receita de hoje. Salmão com molho de alcaparras. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Gente, esse aqui é um peixe que eu comprei no supermercado, ele estava congelado, naquelas bandejinhas que vende no supermercado. Então eu deixei ele na geladeira embaixo, como já expliquei para vocês, fora da bandejinha, no escorredor, vasilha por baixo para a água ir descendo. E agora ele está sequinho, descongelado, olha. Então nós vamos temperar com o nosso tempero caseiro. Como eu falei com vocês, o peixe nós não podemos apertar muito não, porque senão ele desmancha. O peixe é mais delicado do que o frango. Tá vendo? Nós passamos numa parte assim, ó. Temperamos do outro lado, somente o nosso tempero caseiro, tá, gente? Agora, eu gosto de colocar molho inglês. Isso aqui é opcional. Assim também como opcional, a pimenta do reino. Aí vamos colocar o orégano, olha aqui. Sempre assim, gente, de um lado e do outro, olha. E depois nós pegamos meio limão, olha. Isso também é opcional, tá? Fica muito gostoso se colocar o limão assim, olha. Então isso é temperado. Agora nós vamos preparar para fazer a milanesa. Como nós preparamos o ovo para poder passar na farinha, sem precisar da batedeira, que o nosso programa, como disse agora mesmo, é para pessoas que não têm aparelhos elétricos todos na cozinha. Aí nós colocamos, ó, a gema, tá? Agora, gente, nós vamos colocar no ovo que nós batemos a clara e a gema, 2 colheres de leite, ó. Pode ser leite em pó, leite desnatado, leite de saquinho, qualquer tipo de leite, tá, gente? 2 colheres de leite. Ó, mexemos assim. Agora eu já deixei separado aqui, ó, uma pitadinha de sal. Então, gente, nós vamos pegar o peixe, vamos passá-lo na farinha de rosca, ó. Passa assim na farinha de rosca, olha. Depois nós passamos no ovo, ó. Deixamos escorrer e passamos de novo na farinha de rosca.
Para a farinha ficar bem impregnada no peixe, nós fazemos esse procedimento, tá? Aí nós vamos fazendo esse procedimento com todos os outros peixes. Gente, o nosso peixe está preparado para ir ao fogo para fritar. Vamos colocar o óleo, tá? Agora vamos esperar o óleo aquecer. Nós vamos colocar primeiramente só o peixe, tá? Vamos mexendo assim, olha. Peixe rapidinho, gente, olha aqui. Rapidinho mesmo, olha. Moreninho, olha. Viu como é rápido? Olha aqui, olha. Fazemos assim para escorrer bem o óleo. Ó. Colocamos aqui. Agora vamos colocar o outro. Ó. Podemos colocar o outro também, tá? Só o primeiro que nós colocamos no, para poder testarmos o ponto do óleo, tá? Está quente o suficiente para ser frito. Então, gente, olha só, como é fácil de fritar, olha. Você pode colocar uma colherada. Igual eu tô filmando fritando outras, tá? Gente, está pronto aí. Nosso peixe. Olha. Rapidinho, fácil, gostoso. Não tem segredo, gente. É só temperar, passar na farinha de rosca e fritar. Então, gente, essa é a nossa receita de hoje. Filé de peixe merluza à milanesa. Um prato muito gostoso, muito fácil, muito rápido de preparar. A primeira coisa que nós vamos fazer é ligar o forno. Temperatura média, 180 graus, para ele ir aquecendo, para depois nós colocarmos a nossa receita. Nós vamos usar 200 gramas de filé de merluza desfiado, tá, gente? Olha, pedaços pequenos, desfiados, sem espinhos. 100 gramas de trigo para quibe. Azeite à vontade, azeite de oliva à vontade. Um limão. 2 colheres de cheiro verde, salsa e cebolinha. Aqui nós temos 1 colher de café de raspas de limão, 1 pitada de pimenta branca, meia colher de tempero caseiro, 1 colher de café de cebola ralada e espremida. Então tirou a água, tá, gente? Nós ralamos a cebola, esprememos um pano para sair a água dela. E aqui nós temos 1 colher de café de hortelã. Então esses são os nossos ingredientes que nós vamos usar para fazer quibe assado de peixe. Este trigo para quibe, nós precisamos hidratá-lo para poder fazer ele na receita. Então esse trigo aqui ficou 2 horas de molho, numa água, na panela com água, tá? Numa vasilha, no pote. Aí depois nós esprememos a água com um pano. Aí ficou assim, sequinho, olha, hidratado. Então esse aqui é o mesmo desse, olha, já hidratado. Então nós vamos usar esse aqui hidratado. Nós vamos colocar em uma tigela o trigo para quibe. Vamos colocar o peixe, filé de merluza. E vamos mexer assim para misturar bem, ó. Vamos colocar todos os ingredientes do tempero, ó. A cebola, tempero caseiro, a pimenta branca, raspa de limão e o hortelã. Agora nós vamos misturar bem para ficar uma mistura homogênea. Todos os ingredientes que nós colocamos aqui, para eles se misturarem. E vamos colocar o cheiro verde. Tem que misturar bem, tá, gente? Nós estamos mexendo assim na massa do nosso quibe por 2 motivos. O primeiro é para poder ficar uma mistura bem homogênea, para os ingredientes se misturarem. E o segundo, por ser peixe, nós estamos fazendo assim para confirmar que não tem espinho nenhum, olha.
Então nós já confirmamos, olha, mexendo assim, não tem nenhum espinho não, tá? Agora nós vamos untar uma forma com azeite. Nós untamos a forma toda com azeite, olha. Azeite de oliva. E agora nós colocamos a nossa massa do quibe na forma, até encher a forma, tá, gente? Então nós colocamos a massa na travessa e agora nós vamos cortar assim, gente, olha. Então, gente, nós cortamos assim, desse lado, olha. Assim. Agora nós vamos cortar deste outro lado, olha. Ficar como se fosse uns losango. Nós vamos despejar o azeite aonde nós cortamos, olha. Para não ficar ressecado o nosso quibe. E por cima nós vamos passar assim para dourar. Agora nós vamos levar o forno que já está pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 35 minutos. Gente, olha como ficou bonito o nosso quibe de peixe. Tá cheirando. Agora nós vamos enfeitar o nosso prato. Está um cheirinho bom, gente, um aroma delicioso, nosso quibe de peixe. Olha aqui, olha. Bem cozido, cheiroso. Aí, ficou o peixe assadinho, olha. Aí. É muito usado na Semana Santa, na Quaresma, que as pessoas não gostam de comer carne. Aí elas pegam e fazem esse quibe de peixe. Então esta é a nossa receita de hoje. Quibe assado de peixe. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita é meio quilo de sardinha, um pimentão grande verde, meio pimentão vermelho, meio pimentão amarelo, 3 cebolas grandes picadas em rodelas, 2 tomates grandes picados em rodelas, cheiro verde a gosto, meio limão, meia colher de café de tempero caseiro, meia colher de café de pimenta do reino. Aqui nós temos 1/3 do copo de vinagre branco, 1/3 do copo de água e 1/3 do copo de azeite. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita. Quando nós compramos a sardinha, geralmente ela vem assim, sem cabeça e com a cauda. Para fazermos a nossa receita, nós vamos cortar essa parte da cauda dela, nós vamos cortar assim, olha, vamos deixar presa essa ponta. Para facilitar que ela vai ser feita assim, essa receita, ó. Se nós cortarmos tudo, ela pode abrir na hora que for na pressão. Então nós vamos cortar assim, olha. Aí nós tiramos a cauda, ela fica presa na ponta. Que na hora que nós for colocarmos na panela de pressão, ela vai ficar assim dobrada. Nós vamos pegar o nosso tempero caseiro, olha como que ele rende, gente. Vamos passando assim, nós prendemos ele com a mão, olha. E vamos passando um pouquinho em cada sardinha, ó. Bem pouquinho, tá? Porque o nosso tempero é muito forte. Nós vamos fazendo assim em todos eles. Agora nós vamos pegar a metade do limão e vamos espremer sobre a sardinha. Se o limão tiver pouco caldo, vocês usam o limão inteiro. Esse aqui tá com bastante caldo, meio limão já deu para a sardinha toda. Agora nós vamos deixar descansar por uns 20 minutos para o tempero adentrar na nossa sardinha. Já se passaram 20 minutos que a nossa sardinha ficou aqui no tempero. Se você quiser deixar mais tempo, pode. Mas 20 minutos é o suficiente. Agora aqui na panela de pressão, nós vamos fazer as camadas. Nós vamos colocar no fundo a cebola, vamos forrar a panela toda com a cebola. Agora nós vamos colocar o pimentão. Não precisa ser muito não, tá? Porque nós vamos fazer mais camadas. Podemos colocar o pimentão verde, o vermelho e o amarelo. As cores dos pimentões são opcionais. Você pode colocar só o verde. Agora nós vamos colocar a sardinha. Como eu falei com vocês, aqui ela tá aberta. Nós vamos fechar ela assim, olha.
E vamos forrar também ela na panela, olha. Agora nós vamos colocar o tomate. A quantidade também, gente, tudo é opcional, tá? Se vocês quiserem colocar muito, coloca, pouco. Vamos colocar mais cebolas. Agora nós vamos colocar a pimenta do reino. Vamos colocar o cheiro verde. Só metade do cheiro verde, tá? E vamos fazer outra camada de sardinha. Vamos colocar o tomate, pimentões, cebola, mais uma camada de cheiro verde. Agora nós vamos colocar os outros ingredientes que faltam para completar a nossa receita. Vamos colocar a água, 1/3 do copo de água, 1/3 do copo de vinagre branco e 1/3 do copo de azeite. Esparramamos bem o azeite para ele pegar bem todos os ingredientes. Agora nós vamos tampar e levar ao fogo por 15 minutos. E não se preocupe em queimar, não, porque a cebola ela solta água. Então a água da cebola vai ajudar a cozinhar a sardinha. A partir do momento que começa a chiar, esse pino aqui, nós contamos 15 minutos. Então vamos deixar no fogo alto e aguardarmos. Agora começou a ficar o pino da panela de pressão. Então nós abaixamos o fogo. Se passaram 15 minutos, a panela começou a chiar. Então nós vamos apagar o fogo. Nós não vamos abrir a panela de pressão agora não. Nós vamos esperar esfriar normalmente por uns 15 minutos até sumir a pressão. Essa receita nós temos que fazer assim. Se for abrir agora e mexer na sardinha, ela vai quebrar. E nós queremos a sardinha inteira. A panela já está fria, gente. Então está sem pressão. Aí nós podemos abrir. Olha, gente, que bonito que ficou. Cheirinho bom. Tiramos com cuidado, tá? Para não quebrar a sardinha. Este caldo aqui, vocês podem usar em outra receita. Não joga fora não, porque é um caldo muito gostoso, com gosto da sardinha e dos ingredientes de tempero. Está um aroma delicioso a nossa receita, gente. Olha aqui, a sardinha ela fica inteira. Ela fica cozida, muito gostosa. Pode ser servido com acompanhamento de um arroz branco. Pode ser comida também com pão. Dentro de um pão francês, sabe? Fica muito gostoso. Então essa é a nossa receita de hoje. Sardinha na panela de pressão. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo, para depois nós colocarmos a nossa receita. Nós vamos usar 2 postas de salmão, 2 colheres de cheiro verde, 2 colheres de cebola, 2 colheres de pimentão. Essas 2 colheres são de sopa, colheres de sopa, tá, gente? Vamos usar 4 batatas cortadas em rodelas, assim, olha, para forrar a forma que nós vamos fazer com o nosso salmão. Azeite a gosto, sal a gosto e um limão. Nós falamos a gosto que depende muito do tamanho do salmão que você vai usar. Você pode usar um tamanho menor ou maior. Esses ingredientes aqui são os mesmos, tá? Independente do tamanho do salmão. Nós vamos montar o nosso salmão na travessa, untando a forma com azeite. Vamos colocar agora a batata forrando a forma. Vai ser o fundo da forma para o nosso salmão não agarrar no fundo, tá? Por isso nós colocamos a batata. Agora nós vamos colocar o nosso salmão. Nós colocamos o salmão por cima da batata. Agora vamos temperar somente com sal. Esparrama um pouquinho de sal assim, tá? Vamos colocar a cebola. Vamos colocar um limão espremido. O limão é essencial no peixe, né, gente? Se tiver pouco caldo, você usa 2 limões. Esse aqui um só deu, porque tem bastante caldo. Agora nós vamos colocar
os pimentões. Gente, a cebolinha e a salsa nós não vamos colocar agora não. Vamos deixar para o final, tá? Vamos reservar. É muito importante colocar o azeite, tá, gente? Dá um gostinho muito bom no nosso salmão. Agora nosso forno já está ligado. Vamos deixar por 30 minutos coberto com papel alumínio. Lembrando a vocês que nós colocamos o papel alumínio o lado brilhoso para dentro para refletir melhor o calor e assar por igual a nossa receita. Agora nós vamos levar ao forno que está pré-aquecido, 180 graus, forno médio, por 30 minutos. Depois de 30 minutos nós vamos tirar o papel alumínio e deixar dourar por mais 30 minutos. Já se passaram 30 minutos e nosso peixe salmão está no forno. Nós vamos retirar o papel alumínio. Vocês estão vendo que o salmão já está cozido. Nós vamos deixar ele mais uns minutos no forno para ele ficar dourado. Então vocês controlam o tempo de acordo com a chama do seu forno. Geralmente no meu forno aqui eu deixo mais uns 30 minutos. Mas se por acaso no seu forno ele dourar 20 minutos, aí você pode tirar. Nós vamos colocar agora sem papel e não vamos colocar a cebolinha e salsinha agora não. Gente, veja que bonito que ficou o nosso salmão. Cozidinho, dourado. Está um aroma delicioso. Vamos colocar agora o cheiro verde. Olha aqui, gente, como ficou o nosso peixe salmão, olha. Bem cozido, olha aqui, olha, douradinho. Desmanchando. Se vocês pudessem sentir o aroma delicioso. Nós podemos consumir a batata também, tá, gente? Olha, tá cozidinha aí. Muito gostoso mesmo essa receita. Vale a pena vocês fazerem essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje, salmão no forno. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. As sugestões que nós recebemos foi para fazer um peixe rápido e fácil de fazer. Nós compramos essa bandejinha aqui de peixe, veio de uma bandeja, chama cação. Nós vamos usar somente sal puro, pimenta do reino branca e limão, tá? É uma receita bem simples. Então nós vamos temperar o nosso peixe. Geralmente uma pitada de sal dá para temperar, tá, gente? Olha. Mexemos bem. A pimenta do reino. Mexemos bem para o tempero adentrar. Agora nós vamos colocar o limão. Não precisa pôr muito não, tá, gente? Só um pouquinho, para dar um gostinho bom. Mexemos. Agora nós vamos acender um fogo em uma panela e vamos colocar um pouquinho de azeite para nós fritarmos o nosso peixe. Nós vamos colocar o equivalente mais ou menos de 3 colheres de sopa de azeite na panela. Deixamos aquecer um pouco. Se você não tiver azeite, pode fazer no óleo também, tá? Então nós colocamos. Nós vamos dourar de um lado, depois dourando do outro. É muito fácil de fazer, serve para qualquer tipo de peixe. Aí está quase bom, tá vendo, gente? Olha, quando tá assim, tá quase bom. Vamos deixar dourar só mais um pouquinho. Aí, gente, rapidinho dourou nosso peixe aqui. Tiramos com cuidado para não quebrar, tá? Dependendo da qualidade do peixe, na hora que você vai movimentá-lo, ele pode quebrar. Vamos colocar o restante. Então nós terminamos de fritar o nosso peixe. Se você quiser, isso é opcional. Com o próprio caldo que sobrou do azeite, você pode fazer um molho rápido.
pouco de maçã, orégano, pimenta do reino. Um molhinho básico assim para acompanhar. Nós fizemos só um pouquinho de água. É um molho básico, é opcional, tá? E a receita é rápida, né? Você não quer fazer um molho. Fica na geladeira não. Se você tiver, você pica, coloca a massa de tomate, condimentos aromáticos, um pouquinho de água e está pronto o nosso molho. Aí está pronta a nossa receita. Vocês viram como é uma refeição rápida? Temperar, fritar ele, o molho opcional, a cebola também, isso aqui é opcional, e o limão também ajuda a temperar. E fica muito gostoso, gente. Olha aqui, gente, como ficou, com aparência boa, frito. Foi feito na frigideira e tá parecendo que foi grelado aí. Pode ser feito com qualquer tipo de peixe. Então essa é a nossa receita de hoje. Peixe frito de uma maneira bem rápida. Muito gostoso, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a massa são 6 gemas, nós vamos peneirá-las, 6 claras. Se os ovos forem miúdos, vocês colocam 7. Se forem maiores, vocês podem colocar 6. 3 colheres de sopa de açúcar, 10 colheres de sopa de farinha de trigo peneirada. Nós temos que peneirar porque essa é uma massa de pão de ló. Meia colher de sopa de fermento em pó para bolo e meia colher de café de sal. Vamos usar de preferência uma forma que abra dos lados. E o papel manteiga para colocar no fundo da forma. Os ingredientes que nós vamos usar para o nosso recheio de sardinha é uma pitada de manjerona, meia colher de café de tempero caseiro, uma pitada de pimenta do reino em pó, uma colher de sopa de pimentão picado, 2 colheres de sopa de cebola picada, 2 colheres de sopa de azeitonas picadas, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 3 colheres de requeijão cremoso, ou então 3 colheres de creme de leite, ou um ou outro. E aqui nós temos 3 latas de sardinha, lata pequena, pesando 125 gramas. Esses são os ingredientes para o nosso recheio. Nós vamos usar para decorar a nossa receita queijo parmesão à vontade e um pouco do recheio de sardinha que nós vamos reservar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Antes de iniciarmos a nossa receita, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Primeiramente, nós vamos bater as claras. Como nós não usamos batedeira em nosso programa, nós vamos batendo aos poucos. Como já mostramos em vídeos anteriores, nós pegamos o garfo nessa posição assim, ó, e vamos batendo. Então nós estamos terminando de bater as claras. Agora nós vamos peneirar as gemas. Nós misturamos assim com o garfo para desmanchá-las. Essa película aqui que envolve as gemas é que faz ficar com gosto de ovo. Por isso que nós peneiramos. Misturamos aqui nas claras. Mexemos bem. E agora nós acrescentamos o açúcar. Agora vamos passar para uma vasilha maior. Agora, com a ajuda do fouet ou batedor de claras, não sei como vocês chamam em sua região, nós vamos ficar mexendo aqui por uns 5 minutos até misturar bem, que ficar uma mistura homogênea. Aqui, gente, ela fica assim, olha. Agora nós vamos colocar o sal. É muito importante colocar o sal, porque é um bolo salgado. Agora nós vamos colocando aos poucos a farinha de trigo peneirada. Antes de colocarmos o fermento em pó, nós vamos untar a forma
Porque a partir do momento que nós colocamos o fermento em pó na massa, ele já vai agindo. Com a ajuda de um papel toalha, nós vamos passar manteiga ou margarina na forma. Pode usar um pincel também, tá, gente? Nós colocamos o papel manteiga e por cima do papel manteiga nós colocamos também a margarina. Nessa receita de bolo salgado, nós não vamos untar dos lados não, tá? Somente o fundo da forma e o papel manteiga. Agora vamos colocar fermento em pó. Vocês notem que essa receita não é uma colher de sopa de fermento em pó não, é meia colher. Agora nós vamos despejar na nossa forma. Fica nessa consistência a massa. Agora nós vamos dar uma leve batida para não ficar ar no fundo da forma. Agora vamos levar ao forno temperatura média, pré-aquecido, 180 graus, por 20 minutos. Depois desse tempo espetamos um palito para ver se está bom. Se ainda não estiver, nós deixamos por mais 10 minutos. No meu forno é 30 minutos, mas depende muito da chama do seu fogão. Já se passaram 30 minutos que o nosso bolo está no forno. Cheirinho bom, gente. Nós sabemos que ele está bom, que nós colocamos um palito assim, e o palito sai limpo. Nós vamos deixar esfriar um pouquinho, porque ele está muito quente. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite de oliva. Vamos colocar a cebola, o pimentão, os condimentos aromáticos e o tempero caseiro. Colocamos azeitonas. Agora nós vamos colocar as sardinhas em lata. Se você quiser, pode amassá-las em um prato fora da panela. Mas aqui nós vamos fazendo assim, ó, dentro da panela mesmo. Nesta época do ano nós recebemos muitas sugestões com sardinhas em lata, peixes, chocolates. Então nós mexemos assim com o garfo para amassar um pouco a sardinha. Agora no fogo baixo vamos deixar só um pouquinho para refogar esse recheio. Começou a ferver, nós apagamos o fogo. Com o fogo apagado, nós despejamos o creme de leite ou então o requeijão. Pode ser um dos dois. Misturamos. Cheirinho bom, gente. Fica assim um molho cremoso. Reservamos. Agora que nosso bolo já está frio, nós vamos desenformá-lo. Vocês podem fazer em qualquer forma. Nós fizemos nessa aqui para facilitar o desenforme. Mas pode fazer em qualquer tipo, quadrada, retângulo, de vidro, de alumínio. Agora nós vamos parti-lo ao meio. Essa massa é muito boa, ficou cozidinha. Agora nós vamos colocar o recheio de sardinha na nossa massa. Nós não vamos colocar tudo não, que vamos reservar um pouco para colocar na cobertura. Cheirinho muito bom. Nós estamos terminando de rechear a nossa torta de sardinha. Nós vamos reservar esse daqui para colocar no recheio. Nós colocamos a tampa. Nós vamos passar para essa travessa maior. Nós acertamos bem para não ficar sobrando recheio para os lados assim. Agora nós colocamos recheio por cima. Espalhamos bem. Agora nós vamos colocar o queijo parmesão ralado à vontade para decorar o nosso bolo de sardinha. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por alguns minutos apenas para derreter o queijo. O nosso queijo derreteu, agora nós estamos decorando a nossa receita. Podemos colocar a nosso gosto, azeitonas, podemos colocar salsinha para enfeitar. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente. Cheirinho bom. Nós recebemos muitas solicitações por causa dessa época do ano. Nós colocamos recheio de sardinha, mas com essa mesma massa você pode colocar carne moída, frango desfiado, atum, bacalhau, qualquer outro ingrediente que você queira colocar como recheio.
Então nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Tá macio. Olha aqui, gente, olha. O cozidinho a massa com recheio. Essa massa de bolo é muito gostosa e muito fácil de fazer. E é uma massa salgada. Então esta é a nossa receita de hoje. Bolo de sardinha. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma peça de salmão, caldo de 2 limões. Se você tiver o limão siciliano, é melhor ainda, ele tem muito caldo. Mas aqui nós estamos usando o limão comum. Azeite de oliva à vontade, sal à vontade e papel laminado para forrar a forma. Nós vamos usar também para decorar a nossa receita salsa, manjericão e orégano. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos espremer os limões sobre o salmão. Agora nós vamos colocar sal à vontade. Nós colocamos pouco sal, tá, gente? Quando nós colocamos o limão no salmão, ele vai ficando esbranquiçado. Agora nós colocamos azeite, com a ajuda de um pincel culinário. Nós juntamos bem assim. Nós vamos fazer o salmão inteiro, mas você pode cortar no tamanho que você quiser. Em uma forma grande nós vamos colocar o papel alumínio. O lado brilhoso sempre fica virado do lado do ingrediente que vai ser assado. Agora nós colocamos o salmão na forma. Essa é uma receita bem simples de um salmão assado. Você pode colocar qualquer ingrediente de sua preferência para complementar a receita. Agora nós colocamos mais azeite por cima. Agora nós vamos colocar o papel alumínio para cobrir o salmão. Agora nós vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 30 minutos. Ele vai ficar 30 minutos com esse papel alumínio. Depois desse tempo, nós vamos retirar o papel, ele vai voltar ao forno para terminar o cozimento. Já se passaram 30 minutos que o nosso salmão está no forno. Agora nós vamos retirar o papel alumínio. Ele já está quase no ponto que nós queremos. Nós vamos deixar mais uns 10 minutos no forno, sem papel laminado, só para ele dar uma dourada. Já se passaram 10 minutos que o nosso salmão estava no forno. Olha como ficou bonito, gente. Cheirinho bom. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Ficou bem cozido. Se você não tiver o salmão, você pode substituir por filé de merluza, filé de espada, filé de tilápia. Muito gostosa essa receita, acompanhada de um arroz branco, a batata frita, ou a batata palha. Essa é uma das maneiras mais simples de fazer o salmão. Você pode colocar o ingrediente de sua preferência, mas assim fica muito gostoso, bem temperado. Então essa é a nossa receita de hoje, salmão no forno. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita é meio quilo de sardinha, um pimentão grande verde, meio pimentão vermelho, meio pimentão amarelo, 3 cebolas grandes picadas em rodelas, 2 tomates grandes picados em rodelas, cheiro verde a gosto, meio limão, meia colher de café de tempero caseiro, meia colher de café de pimenta do reino. Aqui nós temos 1/3 do copo de vinagre branco, 1/3 do copo de água e 1/3 do copo de azeite. Nós vamos usar também uma colher de café de colorau e uma pitada de sal. Quando nós compramos a sardinha,
Geralmente ela vem assim, sem cabeça e com a cauda. Para fazermos a nossa receita, nós vamos cortar essa parte da cauda dela, nós vamos cortar assim, olha, vamos deixar presa essa ponta. Para facilitar que ela vai ser feita assim, essa receita, ó. Se nós cortarmos tudo, ela pode abrir na hora que for na pressão. Então nós vamos cortar assim, ó. Aí nós tiramos a cauda. Aí a sardinha fica assim. Ela fica presa na ponta. Que na hora que nós for colocarmos na panela de pressão, ela vai ficar assim dobrada. Nós vamos pegar o nosso tempero caseiro. Olha como que ele rende, gente. Vamos passando assim. Nós prendemos ele com a mão, olha. E vamos passando um pouquinho em cada sardinha, ó. Bem pouquinho, tá? Porque o nosso tempero é muito forte. Nós vamos fazendo assim em todos eles. Agora nós vamos pegar a metade do limão e vamos espremer sobre a sardinha. Se o limão tiver pouco caldo, vocês usam o limão inteiro. Esse aqui tá com bastante caldo, meio limão já deu para ter a sardinha toda aí. Agora nós vamos deixar descansar por uns 20 minutos para o tempero adentrar na nossa sardinha. Já se passaram 20 minutos que a nossa sardinha ficou aqui no tempero. Se vocês quiserem deixar mais tempo, pode. Mas 20 minutos é o suficiente. Nós vamos bater no liquidificador todos os ingredientes da nossa receita, menos o colorau e o sal e a sardinha. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Aqui como que fica, gente, olha. Um aroma delicioso de tempero. Agora nós vamos fazer a montagem da nossa sardinha na panela. Nós vamos jogar só um pouquinho no fundo da panela. Vamos forrar o fundo da panela com a sardinha dobrada assim, tá, gente? Olha. Ela estava assim porque nós temperamos. Agora nós dobramos ela e colocamos no fundo da panela. Existem várias maneiras de fazer essa receita. Essa que eu aprendi há muitos anos e fica muito gostoso fazer assim. Nós forramos o fundo da panela com a sardinha. Agora nós vamos jogar o colorau. Agora vamos colocar a pitada de sal. Agora nós colocamos o creme que nós batemos no liquidificador por cima da sardinha. Aqui, gente, fica assim, olha. Agora nós vamos levar ao fogo, na pressão. No fogo alto, nós vamos deixar na pressão. Quando começar a apitar por esse pino aqui, nós vamos deixar somente 5 minutos. Só isso. Aí depois de 5 minutos, nós vamos desligar o fogo. Com 5 minutos que começou a chiar assim o nível da panela de pressão. Então nós vamos apagar o fogo. Vamos deixar aqui em cima por uns 15 minutos para ela esfriar naturalmente, tampada. Não vamos abri-la não, porque se abrir ela quente, for mexer na sardinha ainda quente, a sardinha ela quebra. E nós queremos ela inteira. Então vamos deixar aqui descansando por uns 15 minutos para ficar em temperatura ambiente. Tem 15 minutos que a nossa panela ficou aqui esfriando, não tem pressão mais. Então podemos abri-la. Um aroma delicioso. Ó, tá bem cozida a sardinha. Agora nós vamos colocar em uma travessa. Nós vamos colocando assim aos poucos na travessa para a sardinha não quebrar. Esse molho é muito gostoso. Agora nós vamos colocar o molho por cima. Esse molho tem um aroma delicioso, gente. Ficou bem consistente. Olha como ficou bem cozida a sardinha, olha.
Esse molho tem um aroma muito bom. Pode ser acompanhado de um arroz branco, pode comer também com pão. Então essa é a nossa receita de hoje, sardinha escabeche. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 colheres de sopa de cebola picada, 1 colher de café de tempero caseiro, 1 pitada de pimenta do reino branca, 1 pitada de manjerona, 2 copos de farinha de milho em flocos, azeite à vontade. Nós vamos usar uma bandeja de lambari. E para temperar esse peixe aqui, nós vamos usar um pouco de sal e limão. Esses são os nossos ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita de hoje. Em uma panela nós vamos colocar 3 colheres de azeite. E nós vamos dourar a cebola. Agora nós vamos colocar os temperos. O tempero caseiro, manjerona e a pimenta do reino em pó. Mexemos. E agora nós vamos colocar, gente, 3 copos de água. Tá? Nós vamos fazer um caldo. Olha só, 3 copos de água, tá? Nosso copo de 200 ml. Agora nós vamos deixar por 10 minutos tampado, cozinhando, para apurar o gosto dos temperos nesse caldo. Esse peixe aqui, gente, que chama lambari, nós já compramos ele limpo. Nós colocamos debaixo da água corrente, para poder acabar de limpar, para ver se ficou todo limpinho, tá? Ele está sem escamas. Nós higienizamos ele antes de prepararmos. Nós vamos temperar o nosso peixe. Eu não falei quantidade de sal, porque depende muito da quantidade de peixe que tem. Nós vamos colocando assim, umas pitadinhas assim, ó. Mas tem um detalhe, ele tem espinhos. Então, geralmente, é melhor só adulto comer, porque criança comer, eu não aconselho não, por causa dos espinhos. Então, nós temperamos assim com um pouquinho de sal. Agora, nós vamos colocar o limão. Aí nós vamos reservar agora aqui, que está cozinhando o nosso caldo ali. Vamos deixar ele aqui até o caldo ficar pronto. Olha aqui, gente, a água até secou um pouco, ó. Por isso nós colocamos 3 copos de água, que ela vai cozinhando e diminui. Agora nós apagamos o fogo, ficou 10 minutos cozinhando aqui. Então nós temos aqui 2 copos de farinha de milho em flocos. Nós vamos agora coar esse caldo que nós fizemos agora. Vamos colocando aos poucos. Tá vendo, gente? Nós pegamos só o caldo. Os ingredientes que nós colocamos ficou na peneira. Vamos colocando aos poucos, mexendo. Então nós terminamos de colocar o caldo na farinha de milho. Vamos misturando. Agora nós vamos mexendo até ficar uma massa homogênea. Existem muitas maneiras de fazer essa receita. Pode ser feita com recheio. Ao invés de colocar o lambari, vocês podem colocar frango, pode colocar camarão, carne seca, calabresa. O recheio fica à vontade. Agora nós vamos colocar aqui na pia essa massa para trabalharmos nela um pouco. Nós vamos ficar uns 5 minutos sovando. Mas antes disso, para não ficar uma massa quebradiça, nós vamos colocar 1 colher de óleo nela. Isso é opcional, tá? É uma dica de família para a massa não ficar quebradiça. 1 colher de óleo. Aí nós misturamos assim. Agora que a massa está bem sovada, nós vamos fazer umas bolinhas assim, apertando assim na mão. E nós vamos encapar os peixinhos, tá? Aí nós colocamos o peixinho no meio. Aí fica assim, gente, olha. Nós deixamos a cabeça e a cauda do peixe fica pra fora. Vamos fazer assim com todos os peixinhos, tá?
Nós colocamos bastante massa e deu para fazer essa quantidade aqui. Mas se você colocar menos massa em volta do peixe, aí rende mais, tá? Agora nós vamos fritá-lo. Nós colocamos óleo em uma panela e vamos fazer o teste para ver se está no ponto. Nós pegamos uma colher de madeira e colocamos assim no óleo. Se borbulhar é que está no ponto de fritar, olha. Agora nós vamos colocar os peixes. Nós colocamos a quantidade que não dá para cobrir na hora, fica assim pela metade do peixe, tá? Nós colocamos agora no fogo baixo, porque o óleo já atingiu a temperatura suficiente para fritar. Nós vamos deixar ele ficar bem douradinho para fritar o peixe que está por dentro. Senão vai fritar a massa e o peixe vai ficar cru. Aí está bem douradinho. Aí nós podemos tirar. Fazer o restante dos bolinhos, tá, gente? Então já está pronto os nossos bolinhos, olha. Agora nós vamos retirar, colocar no papel toalha e vamos decorar nosso prato. Agora, gente, vou mostrar para vocês as opções que nós podemos fazer. Nós podemos colocar maionese, podemos colocar mostarda, podemos colocar ketchup, podemos colocar pimenta malagueta e podemos colocar pimenta calabresa assim por cima. Então essas são as nossas sugestões para poder consumir o nosso bolinho de peixe lambari. Então, como nós falamos, essa receita é usada mais como acompanhamento de aperitivo. Então nós vamos abrir um para vocês verem como ficou. O peixe ficou frito, olha, bem frito, com a massa em volta, a massa bem temperadinha, bem gostosa, macia. Então essa é a nossa receita de hoje, bolinho com recheio de peixe lambari. Para iniciarmos a nossa receita, nós vamos pegar 10 batatas pequenas, vamos cozinhá-las em água e sal. E depois de cozidas, elas vão estar no ponto al dente. Aí nós vamos descascá-las e elas vão ficar assim, olha. Nós vamos descascar todas elas. Nós vamos usar azeite à vontade, 3 postas de salmão, pode ser qualquer peixe, tá? Mas nós vamos usar o salmão. Limão à vontade, meia colher de café de sal puro para temperar o salmão. Vamos usar para fazer o molho branco 2 colheres de tomate, 2 colheres de pimentão verde, 2 colheres de azeitonas picadas, 2 colheres de cebola picada, 2 colheres de champignon. Isso é opcional, tá, gente? Uma pitada de pimenta calabresa é opcional também. Uma pitada de cominho, isso é opcional também. E 2 colheres de creme de leite. Então esses são os nossos ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos temperar o nosso salmão. Nós vamos colocar limão à vontade, tá, gente? Quantidade que vocês quiserem. Agora nós vamos colocar o sal. Nós colocamos muito pouco sal, porque já tem limão, já tem o azeite que nós vamos colocar. Por isso que meia colher dá. Nós colocamos na mão assim, ó, e vamos espalhando. Mas se você quiser colocar pimenta do reino em pó, também fica muito bom. Mas nós já vamos colocar pimenta no molho, então por isso nós não vamos colocar no peixe, não. Agora nós vamos colocar azeite à vontade. Agora nós vamos reservar por 10 minutos para o salmão apurar o tempero que nós colocamos. No fogo baixo, nós vamos colocar o equivalente a 2 colheres de azeite. E colocamos a cebola. Esperamos só ela murchar um pouco, tá? Colocamos pimentão.
nós vamos mexendo. Sempre no fogo baixo. Colocamos o tomate. Colocamos uma pitada de cominho e uma pitada de pimenta calabresa. Nós não colocamos o tempero caseiro, porque o cominho já é salgado, tá, gente? Vamos colocar azeitonas picadas. Agora, nesse ponto aqui, se você quiser colocar mais temperos, você pode colocar. Você pode colocar manjericão, manjerona, orégano, qualquer condimento aromático, sal, tempero caseiro. Qualquer condimento aromático que você quiser colocar, pode colocar agora, tá? Mas o que nós colocamos já está bom. Depende muito do seu gosto. Agora nós vamos colocar, opcional, champignon. Agora nós colocamos o creme de leite. Mexemos. E desligamos o fogo. Então está pronto o nosso molho branco, que vai acompanhar o nosso salmão. Nós vamos colocar azeite. Como as nossas postas de peixe são grossas, nós vamos colocar uma quantidade maior de azeite. Se fossem postas finas, nós colocaríamos apenas 1 ou 2 colheres. Vamos esperar aquecer um pouco. Agora nós vamos colocar as postas de peixe. Vocês estão vendo que as postas de salmão, elas estão bem grossas. Porque nós estamos colocando uma quantidade maior de azeite. Vamos mexendo. Nós vamos fritar bem, para não ficar cru por dentro, tá, gente? Depois nós vamos colocar também vinagre aqui, ó, para fritar de lado. Vai ficar bem frito para não ficar cru. Agora nós vamos mexendo assim para fritar dos lados também. Olha, não é tão escuro embaixo não, tá? Eu gosto de virar todos os lados, para ficar bem fritinho. Porque ele está grosso. Se fosse uma posta fina, só de um lado e do outro já estava bom. Agora viramos do outro lado. Fazendo desse jeito fica muito mais gostoso. Aí, gente, ficou bem fritinho, olha, de todos os lados. Então nós retiramos. Fazemos assim para ficar bem sequinho, tá? Que é fritura. Agora, aquela batata que nós cozinhamos para ela ficar al dente, nós descascamos ela e picamos em pedaços assim, desse tamanho, olha. E vamos jogar aqui no mesmo óleo que nós fizemos o peixe. Só para dar uma dourada nela, tá? Porque ela já está cozida. Por isso que ela tem que estar al dente. Ela não pode estar muito cozida, porque senão ela desmancha. Se vocês quiserem, opcional. Pode colocar uma pitada de orégano. Está muito gostoso. Agora nós vamos retirar. Porque essa batata, ela já está cozida no ponto al dente. Nós jogamos ela aqui apenas para dar uma dourada. Então aqui nós temos 2 sugestões da nossa receita de salmão com batatas e molho branco. Vocês podem servir com acompanhamento de arroz, de tomate, ou então pode servir somente o salmão e a batata e o molho. Então essa é a nossa receita de hoje. Salmão com batatas e molho branco. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Quanta receita boa, né, gente? Mesmo quem não gosta muito de peixe, acaba consumindo.
Fica muito gostoso. Nós solicitamos a vocês que, além de se inscreverem no nosso canal, vocês compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a nossas receitas e nossos vídeos tenham mais visualizações. Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.